Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento de uma média aí de 100 mil reais por mês. Eu vou te mostrar aqui dentro da minha conta, aqui na minha conta pessoal, aqui no meu computador, como é que eu faço isso. Mas o melhor não é isso. O melhor é que eu vou te mostrar o passo a passo, qual que é o método que eu fiz para chegar nesse nível. Tudo eu vou te mostrar aqui agora na tela do meu computador. Vamos ali olhar? Fizemos uma exibição extraordinária. O melhor jogo que o Grêmio fez desde que eu sou treinador do Flamengo, e o resultado foi, como vocês sabem, foi um empate. Parabéns aos jogadores do Flamengo, dar os parabéns também à equipa do Chapecoense. O seu treinador jogou com Mind Games a dizer que a equipa do Flamengo foi uma equipa soberba. Nunca nenhum jogador do Flamengo, nem o seu treinador, falou que a equipa do Chapecoense não tivesse capacidade hoje para somar aqui a sua primeira vitória. Nós temos muito respeito por todos os adversários, e muito mais pelo Chapecoense, porque neste momento é um clube que tem uma história que todo mundo o conhece, e portanto nós respeitamos muito todos e muito mais o Chapecoense. Jorge Guilherme aqui, bom dia, boa tarde. Queria saber do senhor, nós temos 9 jogos. Esqueci-me de responder a segunda pergunta sobre o Renier. O Renier estava bem do jogo. O Renier tem 17 anos, tem que aprender ainda muita coisa. Eu tirei-o do jogo não porque ele estivesse mal. Tirei-o do jogo porque eu já lhe tinha falado com ele algumas jogadas que eu não quero que ele faça. E ele gosta às vezes de pôr uma nota artística quando o jogo não dita nota artística, e eu tirei para ele perceber que ele tem que jogar tecnicamente como ele sabe, mas quem manda sou eu. Guilherme aqui, seu Jorge, não vai fazer? Perguntar para o senhor, nós temos mais 7 jogos aí, esse mês jogamos 2, temos mais 7. O quanto preocupa o senhor a intensidade que os adversários têm jogado contra o Flamengo? A gente teve 2 jogadores de lado contra o Grêmio. Hoje, entradas muito fortes de nossos jogadores. Queria saber o quanto tem preocupado o senhor a maneira que os adversários têm vindo enfrentar o Flamengo, no número de faltas que o Flamengo tem sofrido com risco de lesões. Claro, isso é também um problema que nós temos analisando. Vemos e sentimos, e porque nós também vimos os jogos depois das nossas partidas, que a nossa equipa é muito massacrada por faltas. Todas as equipas fazem 27, 25, 24 faltas, faltam todas a partir de 20 faltas para parar o nosso jogo. Isso também tem feito com que alguns dos nossos jogadores tenham tido alguns problemas de lesão, mas preparados para isso. Aqui não nos cabe fazer nada, aqui são os árbitros que não devem permitir esta forma tática de matar o jogo constante em cima dos jogadores do Flamengo. Não deixam jogar os jogadores do Flamengo. A equipa do Flamengo é uma equipa com uma qualidade e com uma velocidade de jogo muito alta. Então o mais fácil é constantemente faltas e parar o jogo à equipa do Flamengo. Nós já estamos habituados e não é por causa disso que não vamos deixar de ganhar. Vamos ganhar na mesma, mas isso é um problema que os árbitros têm que estar atentos, porque se eles começarem a carregar o adversário nesta forma ilícita de jogo, certeza que o jogo tem mais espetacularidade, e é isso. E por isso é que o estádio do Maracanã, onde joga o Flamengo, esgota com facilidade, porque o Flamengo é uma equipa que proporciona espetáculo. E portanto, todos nós queremos no futebol espetáculo. Oi, Jesus, aqui Ricardo Lai, Fox Sports. Eu queria voltar ao tema dessa superação, digamos assim, o comprometimento dos jogadores, porque a gente até notou assim, os jogadores exaustos, e que é normal, né, depois de uma partida de Libertadores, mas esse comprometimento dos jogadores, eles têm pedido até para jogar, não sei se no sacrifício, mas de querer estar em campo mesmo, porque é um momento importante. Exatamente, a sua pergunta é pertinente, e também tem uma simbiose que hoje, antes do jogo, hoje não, ontem à noite, perguntei a todos eles como é que estavam, aqueles que jogaram, portanto, no jogo com o Grêmio, como é que eles sentiam. Todos eles, alguns disseram: Mister, estamos um pouco mais fatigados, mas a gente quer jogar.
isto é uma cabeça de uma equipa que vai para a luta, uma equipa que quer, está em duas frentes, que as quer ganhar. Respeito pelo campeonato nacional brasileiro, para mim tem que ser. Não entendo como é que há equipas que o campeonato nacional brasileiro é secundário. Eu dava aqui uma pista à CBF, que é para que o campeonato nacional brasileiro tenha mais verdade esportiva. Aquelas equipas que mudam, que vocês chamam equipa de reserva, que metem a equipa de reserva, devia haver uma lei que era, cada jogo seguinte, nenhuma equipa podia tirar menos que 5 titulares. Não podia mudar. Portanto, não só para prestar uma verdade esportiva a este campeonato, mas o futebol é espetáculo, e aquilo que os treinadores acham que são os melhores são para jogar. É assim que eu penso, é assim que nós pensamos na Europa. E gostava porque este campeonato brasileiro é um campeonato muito bonito, muito competitivo, muito apaixonante, e nós, intervenientes, treinadores e jogadores, temos que o respeitar. Aqui, Fred Uber, Globoesporte.com. Essa vitória, o Flamengo alcançou o recorde de pontos em pontos corridos. Queria saber do senhor que você acha que isso vai ser o maior desafio do Flamengo daqui para frente, nessa luta com duas frentes, no calendário apertado. Aqui, Fred Uber, Globoesporte.com. Essa vitória, o Flamengo alcançou o recorde de pontos em pontos corridos. Queria saber do senhor que você acha que isso vai ser o maior desafio do Flamengo daqui para frente, nessa luta com duas frentes, no calendário apertado. É isso mesmo. Nós estamos em duas frentes e, portanto, aqui não há hipótese de poder descansar, ou poder fazer descansar uma equipa, porque esse também não é o princípio, o meu primeiro princípio como eu vejo o jogo. E portanto tu tens que saber, como é óbvio, e quando eu faço hoje, não foi preciso isso, hoje fui obrigado, não é? O Gabigol castigado e os dois jogadores, como vocês sabem, do lado esquerdo, o Arrasca e o Filipe, estão lesionados. Portanto, não foi uma questão nem técnica nem tática, foi uma questão que teve que ser, mas quando eu tenho que alterar 3 ou 4 jogadores, eu olho sempre para a componente, não que eles não tivessem condições de poder jogar, mas sim pelo comportamento fisiológico do Flamengo, que é brutal, com uma qualidade muito grande, me põe a questão do risco que alguns jogadores podem ter fisicamente, não do jogo, de lesões após esse jogo. E é assim que a gente trabalha, porque queremos sempre ganhar, e portanto, para ganhares, se achas que aqueles são os melhores que estão para o jogo, a gente continua a lançar no jogo. Aqui, professor. Boa tarde. Ederson, Super Contar Chapecó. Depois que o senhor assumiu o Flamengo, a gente pôde perceber uma melhora considerável no grupo. Mostra que o casamento deu certo. Os méritos disso tudo, dessa filosofia que o senhor implantou, dos jogadores que entenderam tudo isso, ou ao que o senhor considera essa melhora e o que o Flamengo hoje está sendo aqui a nível de Brasil? Não, é sempre os jogadores. Tu podes ter o melhor treinador do mundo, mas se não tiveres jogadores com qualidade, esquece. Agora é verdade que nós trouxemos uma ideia e partilhamos essa ideia com o grupo de trabalho, que a nossa filosofia, a nossa ideia de jogo era esta, e tentámos fazer crer a eles que só acreditávamos com esta ideia de jogo, sendo eles os intervenientes e os intérpretes do jogo. Portanto, são eles que são, no fundo, os grandes responsáveis, se é para melhoria, não sei se é para melhoria, mas pelo menos para as vitórias conseguidas desde que nós estamos no Flamengo, é inteiramente para eles, e para toda uma estrutura que envolve este grupo,
Flamengo tem uma estrutura muito profissional, com muita qualidade, não nos falta nada, zero. E portanto os jogadores estão sempre em condições de jogar e sempre com uma adrenalina para o jogo e respondendo à sua pergunta, deve-se fundamentalmente ao valor deles. Jair Marim, Rádio Oeste Capital aqui de Chapecó. Ministra, você falou no início da partida que todas as partidas têm o mesmo valor para vocês, seja Palmeiras, seja Chapecoense, Santos, enfim. Exato. Essa humildade, entre aspas, acredita o Flamengo cada vez mais para brigar pelo título brasileiro? Não, brigar, como vocês dizem, brigar, a gente diz lutar. Brigar, vai brigar, desde que nós chegámos, que nós estamos a brigar pelo título. Chegámos com uma desvantagem, chegámos a ter 8 pontos de atraso do Palmeiras, 9 do Santos. Portanto, a gente tentou, temos tentado brigar, temos avançado. Hoje somos líderes isolados, aconteceu o que aconteceu durante esta jornada. E portanto nós queremos continuar neste momento a defender a liderança. Andámos várias jornadas para tentar ganhar a liderança, ganhámos a liderança, agora queremos tentar defender a liderança, sabendo que temos Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo, principalmente estas grandes 4 equipas que querem tirar o primeiro lugar, o que é normal, e é assim que é o futebol, e isso é que é a beleza do futebol, isso é que é a competitividade do Campeonato Brasileiro, porque tem várias equipas que podem chegar para o primeiro lugar. Muito obrigado. Tá aí, portanto, entrevista coletiva com Jorge Jesus, técnico do Flamengo, líder isolado do Campeonato Brasileiro, abre 6 pontos para o Palmeiras, que é o concorrente direto. O Palmeiras ainda enfrenta hoje o Atlético Mineiro, joga em casa e se o Palmeiras vencer, aí volta a diferença de 3 pontos entre as equipes. O Paulo Lima me chamou a atenção, ele deu aí uma alfinetada nos treinadores, como o Renato, que já é ali um rival dele nas declarações, nas entrevistas, né? Tá sempre um pouco atacando o outro. O Renato é mais agressivo, né? O Jorge Jesus é uma indireta, né? Não compra muito a pilha do Renato. Ele chegou a sugerir que a CBF deveria proibir um time de escalar a equipe numa partida com menos de 5 titulares para valorizar o Campeonato Brasileiro. O que você achou dessa opinião? Olha, foi uma entrevista excelente e com um foco muito importante, né? O que é melhor para o Flamengo, ele está fazendo. Agora, nesse aspecto, ele foi totalmente coerente e eu concordo plenamente. Evidente que quando o Flamengo faz isso, e ele deixou claro, eu quero o melhor do meu time. Sei que podem acontecer riscos, mas dentro do campo de jogo, com os melhores eu tenho mais chances de chegar às vitórias e chegar aos títulos. Isso aí é o foco do Jorge Jesus, da diretoria do Flamengo e o comprometimento dos jogadores em relação a isso. É uma dedicação plena, absoluta e correta. Ele está certíssimo. É um recado que ele manda para a CBF. Dá uma indireta em alguns técnicos? Também dá. Chega no Renato Gaúcho? Claro que chega. O Renato é daqueles que coloca um time reserva para poder se dedicar a outras competições quando está próximo de Copa do Brasil, jogo importante, assim da Libertadores da América, ele faz isso. Ele não pensa assim. É a maneira que tem que respeitar o Jorge Jesus. Mas também temos que respeitar a maneira como o Renato pensa. Né? Não é só porque a cartilha que o Jorge Jesus fala é boa e nem só a cartilha do Renato Gaúcho fala. Você é contrário, então, essa sugestão de ser uma regra, uma lei da CBF, de exigir que os times valorizem o campeonato entre os titulares? Eu acho que ele está correto. Eu acho que sim, é um procedimento correto. Então, aí, no caso, aí você discorda do Renato, então. Mas exatamente. Mas eu digo assim, você tem que respeitar a maneira... Como não tem a lei, como não tem a imposição, você tem que... O Renato está no direito dele. Está no direito dele. Agora, cabe ao Flamengo pensar da maneira como o Renato pensa? Não. O Jorge Jesus pensa diferente. O Renato gosta do azul, ele gosta do preto. O Renato gosta de poupar jogadores, ele não gosta. É um direito de cada um. Agora, se a CBF... E aí eu concordo com o Jorge Jesus... Você é a favor dessa sugestão? Eu acho que sim. Eu acho que é um componente muito importante para aquilo que ele falou. Valorizar o Campeonato Brasileiro. Um espetáculo, né? É lógico, porque o torcedor paga ingresso para ver os melhores em campo. O Renato ontem colocou o seu time praticamente todo titular contra um Corinthians e não conseguiu vencer. Em jogos anteriores com o time reserva, passou pelos adversários. Agora, se é uma determinação da CBF, eu estou com o Jorge Jesus, assina embaixo. Nesse momento, há uma necessidade de forçar os técnicos a colocar em campo aquilo que eles têm de melhor, a CBF que tem que decidir. Mas os clubes decidem.
no arbitral, no conselho, eles vão para lá e não falam nada. O combinado não sai caro. Então, né? pronto. Se o Jorge Jesus papel... coloca essa questão em aberto, em público, por que não levar adiante no próximo comitê entre os clubes? Olha só, é um assunto legal que o Jorge Jesus trouxe para nós aqui numa entrevista coletiva depois da vitória sobre a Chapecoense, contestando esse tipo de comportamento dos técnicos brasileiros, reforçando que na Europa se pensa isso, se dá muito valor e existe essa normatização de colocar pelo menos 5, 6 jogadores do time titular em campo, não poupando todos os seus titulares. O que vocês acham? Já pensou? Se os clubes concordam, ótimo. Eu acho que não vai acontecer assim. Eu acho que não vai acontecer. Mas a proposta dele é excelente. Outro detalhe importante que eu achei que foi preponderante dizer é que quando ele chegou, ele foi claro, né? Sem talento, não tem um grande time. Tem que ter grandes jogadores para ter um grande time. E o Flamengo montou um grande time. Aí ele fala, nós chegamos com uma proposta para convencê-los a essa proposta ser aceita pelo clube e aceita pelos jogadores. E eles estão comprando a ideia. Por isso, o Flamengo casa qualidade técnica, casa acima de tudo, qualidade técnica acima da média dos outros clubes do futebol brasileiro, com um comportamento tático que o Jorge Jesus trouxe e que está dando um resultado excelente. Isso é inegável, inquestionável em relação a tudo isso. Outra alfinetada que eu achei que ele deu, e até certo ponto é um caminho muito certo, né? Quando ele fala do Renier, né? Que ele aquela jogada de jogar uma jogadinha de filigrana artística, e ele tirou exatamente por isso. Por quê? Ele fala, tem 17 anos e tem que cumprir aquilo que é determinado pelo seu treinador. Quem manda sou eu. Ele falou assim, abertamente, ele está correto. E foi numa jogadinha em que o Renier faz uma tabela com o Everton Ribeiro, tinha tudo para entrar em conclusão para o gol, e aí pisa no calcanhar, dá um toquezinho para trás, não tem ninguém. E aí logo depois ele vai lá e saca. Por quê? 17 anos. Mas o talento do jogador, ele reconhece, tanto que ele coloca o jogador para ser titular da equipe do Flamengo com a idade que tem. Foi uma entrevista muito esclarecedora, do ponto de vista de que o Flamengo pensa assim, pensa em vencer, não menosprezou a Chapecoense, como pode ter dito, eu não ouvi nenhum tipo de declaração em relação a isso, mas o Flamengo está focado e muito focado no trabalho dele. Em entrevista excelente, coerente, em tudo que ele falou, eu assino embaixo, principalmente pela necessidade que o Flamengo tem de continuar focado, usando o que tem de melhor. Esse é o caminho que o Jorge Jesus está implantando e que possa ser, sim, levado adiante nesse projeto dele. Coerente. Se os clubes aceitarem essa sugestão, aplausos, a CBF terá que mudar com o consentimento de todos. Mas ele está certíssimo. Por que não jogar com o que tem de melhor, poupar 5, 4, 3 e deixar pelo menos 50%, um pouquinho mais do seu time titular em campo? O torcedor merece isso, né? Paulo Lima, já ouvi também muita gente criticar o Jorge Jesus, naquele sentido, o cara tá chegando agora e aí já tá sugerindo para mudar a regra do Campeonato Brasileiro. Outro dia ele falou que dos jogadores convocados que ele ia perder, um absurdo. Não, mas a seleção fala, né? Jogar lá... mas aí parece que porque ele é estrangeiro e tá chegando agora, não tem o direito de falar. Você tá achando que ele tá com uma postura soberba ou você não tá vendo dessa forma? Na verdade, ele pode dar a sugestão, a opinião dele. Na verdade é o seguinte, ele criticou muito essa convocação do Gabigol Todos criticam. Rodrigo Caio. É um amistoso caça-níquel e a gente disputando o título brasileiro fica sem 2 jogadores importantes. Tá certíssimo. Eu acho que ele tá certíssimo. Mas os clubes também são penalizados por isso, não só o Flamengo. Né? Não só o Flamengo, em futuro passado muito recente, em mais distante, se você for lembrar, a grita é geral quando a CBF convoca. A grita é geral. Tinha até um momento que falava, o Tite não convoca os jogadores do Corinthians, por isso o Corinthians está voando, aí daqui a pouco vem o Palmeiras, e daqui a pouco vem o Grêmio, o Cebolinha foi convocado, um absurdo. Gente, data FIFA, a CBF tem todo o direito. E o Flamengo, assim como eu falei do Renato e do Jorge Jesus, também tem o direito de protestar. Por que não? Eu concordo.